vou dar 4 dicas para você que quer ganhar massa muscular importantíssimas. A primeira é o treino. Então, você tem que treinar de 3 a 5 vezes na semana e, além disso, reservar um horário para você treinar. Muita gente pensa assim, eu vou treinar no horário, depois no outro, depois eu vou treinar no outro. Não. Tenta reservar um horário para você fazer todos os dias. Assim, o seu cérebro vai começar a adaptar esse horário e você vai criar um hábito. E isso é muito importante, porque é através disso que a gente vai conseguir manter uma atividade constante. Além disso, o treino bem executado é o ponto-chave, porque determinado exercício, se você não estiver bem estabilizado, se você não conseguir fazer de forma correta, você acaba sobrecarregando outra região muscular, ou a coluna, ou o joelho, e não trabalhando o foco. Então, é muito importante você ter um personal para poder te ajudar na execução. Por exemplo, as minhas alunas de consultoria, elas têm vídeo que podem demonstrar para elas o exercício, mas eu já tenho conversado com elas pessoalmente e visto como elas fazem. E isso é importante, porque a partir desse momento, o exercício bem feito, bem executado de forma adequada para aquele aluno, que vai trazer um processo de ganho de massa muscular, ajudando nesse processo de ganho. O segundo ponto é a alimentação. A alimentação ela tem que estar bem adequada e bem reeducada. Por quê? É muito importante no processo de construção muscular a proteína. A proteína ela tem que estar num nível importante, num nível constante no seu organismo e de acordo com a sua individualidade. Então, cada um tem que ter um nível de proteína no seu corpo de acordo com o seu peso. Além disso, a construção muscular é vinda da proteína. Então, sempre dou a dica para os meus alunos ter um tipo de proteína em cada refeição. Então, por exemplo, no café da manhã um tipo de proteína, no almoço um tipo de proteína, no café da tarde um tipo de proteína. São elas leite, carnes, ovos, tá? Além disso, muitos alunos me perguntam, Suzana, eu posso treinar, assim que eu treinar eu já tenho que comer? Não. Estudos comprovam e avaliaram a ingestão de proteína logo depois da atividade e depois de 3 horas, tá? Então, o nível de proteína você pode ser ingerido depois até 2h30, você pode estar ingerindo proteína e vai estar absorvendo o seu corpo da mesma forma, tá? Então, essa é a dica da alimentação. O terceiro é o sono, tá? Muito importante isso, muito, muito importante. Por quê? É durante o sono, quando a gente começa a treinar, a gente libera, né, vários hormônios. E um deles, os principais da hipertrofia, é o GH. E o GH, ele é liberado durante o sono, as primeiras fases do sono, tá? Então, para acontecer a ressíntese proteica, ela é feita durante o sono. E se você não tem um sono adequado, essa ressíntese ela vai decair. Ou seja, o anabolismo que acontece pelo processo de hipertrofia durante o exercício, né, acontece durante a noite. E se você tem um sono inadequado com poucas horas, essa fase não acontece. Assim, você vai ter menos hormônios de GH, acontece o catabolismo, que é onde que você diminui a quantidade de massa muscular, onde não consegue o processo de construção muscular, tá? Então, o sono é muito importante para não acontecer o overtraining e o catabolismo. Então, vamos para a quarta dica. A quarta dica é a hidratação. Então, vou dar alguns pontos chaves importantes para vocês acabarem guardando com vocês. Anota aí
para vocês ficarem ligados em relação a isso. Porque muita gente na correria vai esquecendo de tomar água e vai esquecendo que faz parte do processo de ganho de massa. Então, a desidratação, ela resulta de 1,5 de perda de força. Então, se seu corpo está pedindo água e você já não está dando água para ele, você já está perdendo força muscular, 1,5%. Além disso, quando você sente aquela sensação de sede no seu corpo, né, já é cerca de 2% que você está desidratado. Então, se você continua, mesmo não tomando água, o seu corpo está pedindo água, e você não toma água, esse processo vai aumentar, de 2% vai para 4%, vai para 5%, aí você vai perdendo mais força muscular ainda. E isso é importante, porque o processo de hipertrofia é sobrecarga, entendeu? Você precisa de força muscular. Então, isso é muito importante. Além disso, a desidratação ela favorece a quebra muscular. Então, se a gente está construindo músculo, se a gente está construindo ali através das fibras músculos, a gente precisa de não quebrar, não ter a quebra. Então, a gente precisa de construção. Então, a desidratação ela favorece a quebra muscular e a gente precisa construir. Então, tem que se manter hidratado. Outro ponto. A desidratação, além disso, ela dificulta a absorção de macro e micronutrientes. Ah, Suzana, o que é isso? Seus alimentos, eles precisam ser absorvidos de forma rápida no seu organismo. Ele precisa ser bem reabsorvidos. E quando você está desidratado, isso diminui. Isso aí não favorece a absorção de nutrientes de forma adequada. E isso prejudica no ganho de massa muscular. Então, concluindo, a hipertrofia ela depende de vários aspectos. Aqui eu estou dando 4 para vocês. O treino, a alimentação, o nível de proteína, o sono adequado pelos hormônios de GH, a hidratação e um bom descanso. Galera, espero ter ajudado, tá? Tem esse vídeo lá no YouTube e eu vou deixar aqui também para vocês o meu canal, para vocês se inscreverem, beleza? Obrigada, valeu!